Prezadas reverendas irmãs, meus amados irmãos, a você que nos acompanha na sua casa, nesse domingo da 50ª. Finalmente chegamos ao último domingo do tempo da 70ª, tempo de preparação para esse grande retiro que a igreja vai começar no domingo que vem, que é o tempo quaresmal. Os 40 dias de preparação para a Páscoa de Nosso Senhor. Nesse tempo da 70ª, nesses domingos que antecedem a Quaresma, nós todos somos convidados, como eu falava no domingo passado, a fazer um exame de consciência para que durante a Quaresma nós procuremos colocar em dia a nossa consciência, a nossa vida diante de Deus. A cada ano nós temos a oportunidade de nos reconciliar com Deus, de fazer através desse exame de consciência, olhando para o nosso interior, aquilo que não está bem aos olhos do Senhor, para que nós nos santifiquemos. E é claro, o objetivo todo é a salvação da nossa alma. Nesse domingo, nós poderíamos pensar que tanto a primeira leitura de São Paulo aos Coríntios, como o Evangelho de São Lucas, nos respondem a uma questão, a uma pergunta, que vai corroborar para que nós nos preparemos para a Quaresma. A pergunta é: qual é a importância da caridade, qual é a importância da fé para nós? Que valor tem essas virtudes para a gente, no concreto? Primeira leitura de São Paulo aos Coríntios, é o primeiro capítulo, o 1 Coríntios 13, é exatamente o hino da caridade, uma das passagens mais belas, mais bonitas da Sagrada Escritura. Quem tiver a oportunidade, em casa, durante a semana, medite nessa passagem, que é um verdadeiro hino em que São Paulo canta as glórias da Rainha das Virtudes, que é a caridade. A virtude das virtudes. Para entendermos um pouquinho o valor da caridade, pensemos. São Paulo, ele cita a caridade falando na primeira pessoa. Se eu tivesse. Então imaginemos São Paulo com superpoderes e superdotado. Imaginemos. Um São Paulo que falasse todas as línguas. Um São Paulo que falasse as línguas de todos os homens e de todos os anjos. Um São Paulo que que tivesse a ciência, uma tal ciência capaz de conhecer todas as ciências, todas as coisas, todos os mistérios. Imaginemos ainda um São Paulo que fosse dotado de uma fé tão grande, diz ele, capaz de transportar as montanhas. De dizer uma montanha, como disse Jesus no Evangelho: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a uma montanha: sai daqui, lança-te ao mar, e ela assim vai obedecer. Imaginemos ainda que depois de tudo isso, ele juntasse todas as suas riquezas, todas essas riquezas, o dom de transportar montanhas, o dom de conhecer todos os mistérios, toda a sabedoria, mais do que Salomão, e ainda toda a capacidade de se comunicar, e que depois de tudo isso, ele desse todos esses bens aos pobres, desse para os outros, todas essas coisas, todos esses dons. E por último ainda, não contente, entregasse o seu próprio corpo para que fosse queimado. E São Paulo conclui dizendo assim: se eu tivesse tudo isso, mas se me faltasse a virtude da caridade, de nada aproveitaria. Para dizer para a gente o quanto é importante essa virtude, a virtude de amar a Deus e amar o próximo. Então nós podemos perguntar, mas o que é essa virtude? O que é a caridade? Vou dar um exemplo para nós entendermos. Caridade é a atitude da mãe que diante de uma criança que chora,
À noite ela se levanta e ela fica ali cuidando da criança, sem receber nada em troca. Isso é caridade. Vou dar um exemplo daquilo que não é caridade. Porque às vezes nós dizemos que é amor, mas na verdade esse termo amor é muito ambivalente, tem vários significados. Dizemos que agimos muitas vezes por amor, mas não agimos. E é interessante, vamos pensar num casal recém-casado. Eles se gostam muito. Eu diria que se gostam, mas que talvez ainda não se amem. Porque começa-se por gostar, mas é preciso passar a amar. O amor esponsal. Estamos citando o exemplo aqui de um casal. E nesse momento, depois de recém-casados, se gostam muito, mas de repente, numa viagem, o marido sofre um acidente e fica tetraplégico. E é capaz de se mover para o resto da vida. Ele se gostava muito. E a esposa, que gostava muito do marido, ao ver aquela cena, não aguenta mais e abandona o esposo. Esse é um exemplo típico daquilo que não é amor. Eles se gostavam, mas não se amavam. Às vezes, nós confundimos os termos, né? Acha-se que se ama, mas na verdade se gosta apenas. Amor não é isso. Amor é transformar o gostar, talvez do início de um casamento ou de uma situação, e depois passar a amar de verdade, a ponto de não querer nada em troca. Isso é amor. De outra maneira, amar é fazer como Jesus, que queria sempre o melhor para nós e para todos, até para os inimigos. Amar é fazer como Jesus ensinou, de dar o perdão às pessoas que nos ofendem, a rezar por aqueles que falam mal da gente. Amar significa fazer como Jesus, dar a própria vida pelos amigos e até pelos inimigos. Mas como ter caridade, padre? Ter caridade é imitar, tentar imitar Jesus. E como era Jesus? São Paulo diz como é a caridade, como deve ser a nossa atitude. Jesus era paciente, ele era benigno, era capaz de tudo suportar, de tudo crer, de tudo esperar, de sofrer. Caridade é isso. São Paulo diz que a caridade ela é paciente. Nós temos que ser pacientes. Temos que saber sofrer por aquele que nós amamos. Se aquela esposa ela fosse capaz de sofrer o resto da vida, ali cuidando do seu marido, ela transformaria aquele gostar em amar. Mas ela não foi capaz. Ainda a caridade, de modo negativo, de São Paulo, ela não é invejosa. Então, Jesus ele não era invejoso, ele não era leviano, ele não era orgulhoso, não era ambicioso. Em outras palavras, ele não era oportunista, não queria só ganhar. Ele não julgava mal, ele não pensava só em si, ele não se irritava facilmente. No Evangelho fala que Jesus se irritou pouquíssimas vezes, se irritou com aqueles que, de fato, depois de muita misericórdia e paciência, não seriam corrigidos senão pela sua correção. Então a caridade é assim. Como é importante a caridade? Como é importante a caridade em casa. Vamos começar, como preparação para a Quaresma, a fazer esse sacrifício. Às vezes nós deixamos de tomar um refrigerante, de comer uma coisa que gostamos, mas às vezes é muito mais difícil nós nos fazermos isso aqui, termos essa caridade, olharmos para o outro independente daquilo que ele é. Se ele nos serve ou ele não nos serve. Alguém dizia que muitas vezes nós amamos as pessoas porque elas nos são úteis. O amor verdadeiro é quando a pessoa já não nos é mais útil e nós amamos mesmo assim. O amor verdadeiro, do amor falso, do gostar, tem uma diferença. Porque o gostar, ama-se alguém por causa de uma qualidade daquele alguém, daquela pessoa. Exemplo, a pessoa é simpática, a pessoa é bonita, a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem fama.
Mas o verdadeiro amor, ele ama a pessoa, independente das qualidades ou defeitos. Como Jesus, como Deus faz conosco. Ama a todos nós, santos e pecadores, justos e injustos. Então, o valor da caridade. O Evangelho de São Lucas, realça o valor da fé. São essas duas virtudes. É interessante que Nosso Senhor subia para Jerusalém. Temos que nos lembrar que agora vamos nos direcionando para a Semana Santa, não é? Para a paixão de Nosso Senhor. Jesus subia para Jerusalém para oferecer-se ao Pai por nós, por caridade, por amor. E ele anuncia aos seus discípulos isso. Ele diz, olha, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pagãos, eles vão prendê-lo, vão escarnecer dele, vão açoitá-lo, cuspi-lo e vão matá-lo. Os discípulos, diz o evangelista, eles nada entenderam desse discurso. E vem aqui à memória uma passagem em que São Pedro, ele diz quem é Jesus. Se lembram que numa vez Jesus fez uma interrogação aos seus amigos, aos seus discípulos, dizendo, vocês, o que dizem os homens que eu sou? O que eles estão dizendo quem sou eu? E os discípulos disseram, olha, uns acham que o Senhor é Elias, um profeta, outros acham que o Senhor é Jeremias, um iluminado, um profeta. E então São Pedro toma a palavra, respondendo a pergunta de Nosso Senhor, e vocês acham que eu sou quem? Qual é a opinião de vocês a meu respeito? São Pedro toma a palavra em nome do Colégio Apostólico e diz, Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. A resposta de São Pedro foi summa cum laude, foi a melhor que tem. Porque ele disse, o Senhor é o Salvador, o Messias, o Cristo ungido, o Filho de Deus vivo, o Filho de Deus. E São Pedro fica todo alegre com essa resposta, porque Nosso Senhor disse, você foi feliz na resposta, você não escutou isso de ninguém, foi o Pai que te revelou isso. E depois ele anuncia a paixão. Veja como é que Jesus procede. Nosso Senhor, ele quer nos levar também, não só à consolação, aos momentos de alegria, mas também quer nos preparar para os momentos de desolação, de sofrimento, de cruz. E por isso ele diz, olha, eu vou ser entregue, eu vou morrer na cruz. São Pedro toma a palavra e disse, Deus te livre, nós daremos a nossa vida por ti, o Senhor não vai fazer isso, não vai acontecer isso. E Nosso Senhor vira para Pedro, que há pouco tempo tinha recebido um elogio, e diz, para trás, Satanás, os teus pensamentos são muito humanos. Veja, o que Nosso Senhor corrige em Pedro, Nosso Senhor quer corrigir em nós. Muitas vezes o nosso pensamento é demasiado humano e pouco sobrenatural. Entendemos pouco da linguagem de Jesus quando Ele nos chama a sofrer com Ele, a carregar a nossa cruz diária, a ser um verdadeiro discípulo. Isso acontece conosco também. Quando o assunto é sofrer por Jesus, nós não conseguimos entender. E aconteceu que depois desse relato, desse fato, Jesus entrando em Jericó, uma das cidades mais antigas que existe, Jericó está abaixo, diferente de Jerusalém, que está acima. É interessante que Jesus entrando em Jericó, viu ali estava ali à beira do caminho um cego. O evangelista não fala o nome, e ele escutou o alarido daquela multidão que passava, e lhe perguntou, o que está acontecendo? Por que essas pessoas estão passando aqui? E alguém disse, é Jesus de Nazaré que passa. Quando ele escutou é Jesus de Nazaré, ele não tinha nunca visto Jesus, ele era cego. Mas ele tinha ouvido falar em Jesus. Olha, e aquele homem ele acreditou quando ouviu. Olha como é que a fé de São Paulo, ela entra pelo ouvido, pela evangelização, pela pregação da palavra de Deus. Quando nós ouvimos e guardamos a palavra. E aquele ceguinho, ele estava guardando a palavra. Ele tinha ansiedade, talvez tinha sonhado a vida inteira de se encontrar com esse Jesus. Jesus não era um qualquer para ele. Ele acreditava de fato nos milagres que diziam para ele que acontecia, que Jesus fazia.
E então ele se põe de pé e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Diz os evangelistas que algumas pessoas que iam à frente, elas diziam: fica quieto, deixa Jesus passar. Jesus vai para Jerusalém, não incomode. E Jesus então, e ele continua falando, olha a perseverança daquele homem, ele não desiste, ele não tem respeito humano, ele começa a gritar, talvez até pular e dizer: Jesus, eu estou aqui, me ajude, filho de Davi, tem de piedade de mim. Jesus para. Olha, quando a nossa oração é bem feita, acontece isso, é capaz de mudar a história, a nossa história. Jesus para, manda chamar aquele homem e faz uma pergunta: que queres que eu te faça? E aquele homem, claro, disse: Senhor, que eu veja, eu sou cego. Jesus cura aquele homem, então vê, a tua fé te salvou. Veja, a tua fé, aquele homem acreditava, por isso que ele foi agraciado. Quantas lições dessa passagem? Nós não vamos demorar muito, mas meditem em casa, meditem durante essa semana. São lições que nós podemos tirar dessa passagem belíssima. Primeiro, muitas vezes aquele cego que o evangelista não fala o nome, é eu, sou eu, é você. Nós somos cegos, nós não entendemos os planos de Deus, não vemos o sobrenatural, só olhamos para o horizonte e não para o vertical. Aquele cego, ele estava sentado à beira do caminho. Quantas vezes nós desanimamos, quantas vezes nós desistimos de lutar pelo que é melhor, de lutar pela salvação da nossa alma, por lutar por fazer os outros melhores também. Uma das lições, aquele cego, ele persistiu em gritar, em pedir ajuda. É exatamente a perseverança que devemos ter na oração. É interessante que aquela oração daquele cego, aquele pedido daquele cego foi atendido, porque ele persistiu. E aquele pedido daquele cego, ele não era simplesmente uma palavra, ele era um grito, era uma exclamação, era um pedido de socorro. A nossa oração tem que ser esse pedido de socorro para chegar até o coração de Deus. Outro aspecto interessante é que aquelas pessoas diziam para ele ficar quieto. Cala a boca, não fala nada, deixa Jesus passar. Quantas vezes nós fazemos assim? Quantas vezes nós cristãos somos empecilho para os outros encontrarem a Deus? Não façamos isso, façamos o contrário. Procuremos levar Jesus aos outros e os outros que precisam até Jesus. Outro aspecto interessante, Jesus manda chamar aquele homem. Jesus nos chama à oração, à intimidade com Ele. E lhe pergunta: que queres que eu te faça? Quando nós rezamos, acontece isso. Deus, no fundo da nossa alma, nos diz: o que você está precisando, meu filho? O que é que você está precisando, minha filha? Então é preciso fazer como aquele cego: Domine, ut videam, Senhor, que eu veja. Nós somos cegos. Nós precisamos ver na ótica de Deus as coisas. Ver o mundo, as coisas, as pessoas como Deus as vê. Portanto, nesse domingo da 50ª, que antecede a Santa Quaresma, vamos pedir essas duas grandes virtudes, pilares da vida espiritual. Uma caridade sólida, uma caridade para com Deus, um amor para com Deus e para com o próximo, sem o qual nada valeria a pena. Todo esforço é vão. E também vamos pedir a Nosso Senhor a fé daquele cego, que nós possamos agir como ele agiu, que nós possamos dizer: Senhor, eu sou um cego, mas eu grito: Senhor, que eu veja, ut videam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.